Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais Boa um noite. Quintas Resistentes. Boa noite, pessoal. Wanda. Boa noite. Boa noite. Só lembrando que estamos aqui todas as quintas-feiras, às 6 horas, ao vivo. E você pode participar do nosso programa, mandando perguntas e comentários ao longo do programa. E no final, a gente tem um bloco que a gente lê alguns comentários e faz algumas perguntas. Uhum. Hoje a nossa conversa é com ela, que é professora de filosofia, especialista em ética e filosofia e coordenação pedagógica, e também militante no Movimento Negro Unificado do Espírito Santo. Wanda de Souza Vieira, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, eu é que agradeço, é um reencontro com as minhas origens, né? Já que eu e Cláudia acho que nos conhecemos há mais ou menos uns 30 anos, pelo menos, talvez próximo disso, né? O NPC também é um velho conhecido, e mesmo não estando formalmente mais morando no Rio de Janeiro há 17 anos, eu não perdi, né, o contato com as pessoas do Rio. A minha militância ela começa no Rio de Janeiro, começa no movimento popular, com mulheres, criando uma associação chamada Associação de Mães de Honório Gurgel, que era o bairro que eu morava, luta por creche. Depois é que eu vou para o movimento sindical, ajudo a criar uma associação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, porque eu fui educadora comunitária. E depois é que eu vou para o movimento sindical, vou para a CUT, a convite na época do Eloy Beneduzzi, para trabalhar criando uma barraca na Cinelândia, que teve muito sucesso durante muito tempo. Depois eu trabalhei com a gráfica, depois eu trabalhei com os trabalhadores rurais, depois eu fui assessora da executiva, tive o prazer de trabalhar com Washington Costa, Iná Meirelles, Ciro Garcia, Marcelo Sereno, os melhores, né? Odilon Guilhom, tanta gente boa, tenho tantas boas lembranças desse período na minha vida, né? E, enfim, eu passei muitos anos no movimento sindical como assessora e agora eu sou uma aposentada. Sou aposentada, tá, gente? Eu não sou aposentada antiga, eu sou aposentada moderna. Eu acordo depois das 9, vou dormir depois da meia-noite, não quero mais saber de ter outro emprego fixo, nada disso. Quero ficar vendo TV a cabo, quero ler, quero fazer várias coisas. Então, é assim que eu me apresento para vocês, como uma ex-gestora de políticas para mulheres e de promoção da igualdade racial no município de Vitória. Também passei pelo governo do Estado, Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, fui chefe de gabinete do vereador em Cariacica, André Lopes, fui assessora de um vereador no município de Serra, Gilmarzinho, enfim, foram quase 20 anos, né, assim, formalmente falando, né, de militância mais, mas no trabalho mais ou menos uns 20 anos. Então, espero de fato poder contribuir, né, com essa discussão do enfrentamento ao racismo que existe desde sempre, não de agora. Isso. Vai sim. Tem bastante coisa para falar. Wanda, o movimento, ele surgiu no meio da década de 70, né? Quando a ditadura ainda estava no auge. 78. E 78, né? 78. Uhum. Ah, ótimo. E como é que conta um pouco para a gente como é que foi a criação, né, do MN1, por favor? Então, na verdade, assim, a resistência através de movimentos negros, que não eram chamados de movimentos negros, ela começa ainda no período da escravização, né? Com greves de escravizados, que ninguém fala, você tem que ler o Flávio Gomes, né, para você poder saber, você, com a Frente Negra, com o Teatro do Oprimido, que fazia um trabalho muito forte com mulheres, com trabalhadores, trabalho de alfabetização através do teatro. Já na década de 70, né, já no finalzinho, a imprensa negra alternativa, é importantíssimo a gente falar isso, que sempre houve uma imprensa negra alternativa nesse país, denunciando, né, tudo que os negros vivenciavam, e principalmente na década de 70, já no finalzinho,
no auge, eu diria, né, da ditadura, ali 68, 70, você vai ter os blocos afros na Bahia fazendo a resistência pela via cultural, e vai ter uma movimentação no Rio Grande do Sul, feita por Oliveira Silveira, que é a criação do Dia da Consciência Negra. Isso é de 71, né? De 71 até chegarmos à escadaria do Teatro Municipal, tivemos vários movimentos de resistência, de denúncia, e isso vai gerar, em 78, a criação do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. O nome era super comprido. E depois é que vira Movimento Negro Unificado. Sempre com a denúncia. A denúncia das formas violentas com as quais os negros sempre foram tratados. Então, 2 fatos específicos fizeram a criação do movimento. O impedimento de 3 meninos, né, no Clube de Regatas Tietê, que não poderiam entrar, né, para poder jogar futebol, e também o assassinato feito pela polícia, ela sempre muito nossa companheira, né? A polícia sempre foi nossa companheira, em todos os momentos da história de qualquer país. A polícia é sempre muito companheira dos negros, para não dizer o contrário. E quando um feirante ele é acusado de ter roubado uma pessoa, e ele é levado para um distrito policial, e ele é torturado, assassinado, dentro de uma delegacia de polícia. Tem algo novo nisso? Não, não tem, porque de lá para cá são inúmeros os casos que mulheres são arrastadas no meio da rua, que jovens são assassinados dentro de casa, como no Morro do Salgueiro, que crianças são colocadas dentro de um elevador por uma sinhazinha, né, que acha que seu cachorro é mais importante do que aquela criança, e ninguém no prédio toma nenhuma providência, porque as pessoas têm falado muito do assassinato do George Floyd, mas elas não falam, elas continuam não dando toda a repercussão merecida nos casos de assassinato e de violência cometida contra negros e negros. Então, o objetivo principal do MNU, desde sempre, foi denunciar o racismo. E como esse racismo aparece na vida da gente? Sempre de uma forma muito violenta, com ações que são cometidas por agentes do Estado, sempre. Aí depois a gente vai desenrolar isso aí, mas sempre dessa forma. Então, pode falar. Não, pode continuar, mas é só para você. Eu queria saber se o movimento ele foi perseguido pela ditadura. Sim, ele mais do que ter sido perseguido, o MNU fez 42 anos esse ano, criou um GT de memórias, que visa, por ser uma entidade nacional, que nunca teve dinheiro, né, do Estado, então ele tem muito material que está espalhado pelo Brasil inteiro, pelas suas seções, que hoje são 17, né, em 27 estados da federação, considerando o Distrito Federal. Então, ele tem muito material solto. Ele tem um livro que foi feito pela Bahia aos 30 anos, ele tem várias teses, ele tem dissertações que contam uma parte da sua história, muitas vezes localmente e outras em nível nacional, e agora foi criado esse GT, porque, às vezes, o MNU ele passa um tempo em descenso, mas depois ele ressurge, né? Não nacionalmente. Nacionalmente ele nunca deixou de existir. E as pautas que foram criadas através de um plano de ação, que eu acho que vocês conseguem, disponível na internet, que na verdade é de 1982, porque ele é criado em 1978, 1980 faz o primeiro registro legal, e 1982 a Carta de Princípios do MNU ela continua atualíssima. Por quê? Porque ela fala da violência, na verdade, lutar contra a violência policial, pelo emprego, pela inserção dos negros nos partidos políticos, pelo estabelecimento de políticas compensatórias, enfim, é uma pauta, eu não me lembro mais agora se são 10 ou 12 pontos, mas ela
toda essa pauta, ela continua atual, porque por mais que a gente faça, a gente não consegue dar conta, porque o racismo que nós vivemos, ele é um racismo institucionalizado, né? Desde sempre, institucionalizado. Vocês viram recentemente a juíza, né, que disse que, usando as teses lá do Lombroso, né, que disse que o cara, na verdade, ele já tinha uma tendência a ser bandido por conta da cor. O suspeito padrão da polícia é estabelecido a partir da cor. Mesmo numa instituição como a Polícia Militar, que é uma instituição estadual, você vê uma violência muito grande dessas polícias estaduais, composta majoritariamente por homens negros, contra a juventude negra, e agora, mais recentemente, eu diria que dos últimos 10 anos para cá, contra mulheres negras, de um jeito assim, tão desavergonhado, sabe? Eles não têm mais vergonha de demonstrarem o seu racismo. Antes eles tinham, né, um certo medo, e hoje em dia, mesmo com as redes sociais, mesmo sabendo que podem ser filmados, eles não têm vergonha disso. Então, eles investem com toda a força, com toda a violência, esquecem completamente qual é a sua cor, porque eles estão a serviço de uma instituição que estabeleceu que negro é suspeito padrão. E como ele usa a farda, como ele, digamos assim, ele saiu desse lugar de suspeito padrão quando ele passou no concurso, passou na formação e adquiriu uma farda, ele acha que ele deixou de ser um homem preto. Ele esquece que ele é uma autoridade quando ele está fardado, mas que quando ele não está fardado, ele é um homem preto. Vimos semana passada, ou retrasado, o caso de um delegado, né, da Polícia Federal, um delegado da Polícia Civil no Distrito Federal. Vimos o caso de um policial civil que estava no meio da rua conduzindo uma pessoa para uma delegacia e outros policiais vieram para prendê-lo, porque eles não usam uniforme. Então, quando você não está com a farda e com a arma, você é um homem preto comum. Mas, infelizmente, quando eles estão com a farda, eles esquecem qual é a sua cor. Eu acho que quando eles colocam a farda, eles se olham no espelho e falam: opa, hoje eu não sou um homem preto, né? Hoje eu tenho que fazer o que a minha instituição determina. E é assim. Eu estou falando da polícia porque ela é o caso mais clássico, mas quando você vai em uma unidade de saúde, onde muitas das atendentes estão ali na recepção, são mulheres negras, muito simples, com baixa escolaridade, que tratam mal aquela pessoa negra simples que chega ali. Quando você chega para fazer uma denúncia de violência doméstica, né, que vai ser um outro momento, a gente vai se deter um pouco mais nisso, e o tratamento, você percebe explicitamente que é um tratamento de pouco caso com essas pessoas. E não existe nenhuma outra justificativa a não ser a cor. Hoje, inclusive, estava falando sobre isso com um amigo. Quando nós chegamos em um lugar, o que chega primeiro é a nossa cor, não é? Não são os nossos títulos acadêmicos, não é porque a nossa família, de fato, é uma família bacana, né, que cuida de todo mundo, que tem boas relações no bairro, não é nada disso. O que chega primeiro é a nossa cor, é o nosso cabelo, que incomoda tremendamente, tanto é que ainda temos muitas mulheres que tentam, que se dobram a esse modelo estabelecido, né, do cabelo liso. Não que eu tenha nada contra o cabelo liso, mas quando você alisa o cabelo e não alisa as ideias, tudo bem, mas quando isso não acontece, né, e na maioria das vezes o alisar o cabelo significa alisar as ideias, porque você quer se colocar num padrão mais aceitável, né? A minha filha mesmo já ouviu de um chefe que no dia de reunião de direção do setor privado que ela não fosse com o cabelo dela solto, que ela fizesse escova. Bom, depois de algum tempo ela pediu demissão desse lugar. Mas, assim, a gente ainda sofre, e vamos sofrer por muito tempo, porque os mecanismos de institucionalização do racismo, eles são muito fortes, e algumas pessoas querem mantê-los, porque mantê-los significa manter privilégios. Então, você não vai questionar. É isso. Sim. Olha. E, Wanda, você falou, né, das pautas do MNU, que continuam atuais, né?
Você pode fazer, então, um link, contar, assim, um pouco sobre as ideias que inspiraram o movimento, como é que essa pauta foi construída lá no início e, enfim, você falou também um pouco de como está hoje, do racismo, né, que é institucional. Se você pudesse também complementar essa resposta, já indicando alguns avanços que a gente teve, que se você percebe avanços da década de 70 para cá, e quais avanços a gente teve. Então, eu vou te falar de 5 pontos, né? Porque não dá para falar de todos os pontos. Um eu já falei aqui agora, a violência policial, né? Nós continuamos denunciando a violência policial que é cometida contra a população negra e que a cada dia que passa ela aumenta, porque a impressão que eu, Wanda, tenho é que existe uma coisa articulada, por isso que a gente fala que é uma política genocida, é que quanto mais nós ganhamos negros para se verem como negros, porque esse é um processo, né? Muitas famílias não ensinam isso desde cedo para os seus filhos. A partir do momento que esses negros começam a se reconhecer como negros, isso significa que nós vamos ter mais famílias negras, mais filhos negros, mais gente negra nesse país. Então, como é que você pode acabar com isso? Você conta com quem para acabar com isso? Você conta com a violência policial, você conta com um tratamento diferenciado nas unidades de saúde e nos hospitais, com a violência, principalmente a violência obstétrica contra as mulheres, de dizer que, inclusive, que as mulheres negras aguentam mais dor, né, do que as mulheres não negras. Se você for olhar todos os indicadores de mortalidade materna, são as mulheres negras que estão lá. Você tem as doenças que acometem mais a população negra relacionadas à condição de vida, né? O diabetes mellitus, a hipertensão, temos uma outra que é gravíssima, né? Que acomete muito mais a nós, que é a anemia falciforme, e que é um problema para instituir, para que o médico cumpra o protocolo, porque existe um protocolo que o doente falciforme ele chegou, ele precisa ser medicado, né, com, eu acho que é dipirona, de 4 em 4 horas, depois de 8 horas já é uma outra medicação, depois de 12 é outra, se não resolver, tem que fazer a transfusão de sangue, que faz com que a cada transfusão de sangue vá mudando a sua tipagem sanguínea. Então, imagina, né? E isso é feito nas unidades, na rede pública. Então, isso é um grande problema. Se nós formos considerar, aí você tem os índices de violência sexual, que acometem mais as mulheres negras, e principalmente agora, né, com esse caso ocorrido no estado do Espírito Santo, que apareceu mais, contra meninas negras, né, com a faixa etária dos 6 aos 13 anos, a maioria das vezes, né, cometida pelo seu familiar, porque isso está casado com uma outra coisa, que é a sexualização da mulher negra. Eu não sei se alguma vez os pais de vocês já contaram isso para vocês, deles terem um amigo, os pais de vocês terem um amigo, e esse amigo está na sua casa, e dizer para o seu pai assim, essa menina, quando crescer, vai dar trabalho. Mas por que ela vai dar trabalho? Porque ela é bonita? Porque ela vai ser uma, né, negona poderosa? Então, existe uma sexualização dessa criança negra desde muito cedo, a qual a gente precisa ficar muito atento, porque são mecanismos assim muito sutis e que a gente, às vezes, não se dá conta. Você também tem um outro mecanismo que pode levar a essa violência sexual, que são famílias mais poderosas, principalmente no interior do Estado, ou que tenham contatos com pessoas que moram no interior do Estado, de ver uma menina de 9, 10 anos e dizer, não, eu vou levar a sua filha para minha casa, eu vou ajudar para ela estudar, coisa e tal, e traz essa menina e transforma essa menina numa empregada doméstica infantil, aí a gente já está falando do trabalho infantil, né, que afeta muito mais as crianças negras. Depois, bom, acabei de falar da saúde, e aí vamos para a educação, que é um nó desgramado, né? Porque a gente tem uma lei, desde 2003, que deveria fazer alterações no currículo escolar
para que a nossa história fosse apresentada, os livros comprados pelo Ministério da Educação, pelo menos de 2003 até 2015, todos eles contêm um capítulo que conta a nossa história. Pergunta se todos os professores trabalham esse capítulo, mesmo tendo passado por qualificação, por capacitação, por formação. Muitas vezes, quando eu fiz estágio em uma escola, eu perguntei para o professor, né? Eu sou da filosofia, então você não tem filosofia no ensino fundamental, né? Na 8ª e 9ª série. E aí eu fui ler os livros, né? Fui para a escola, recebi os livros, fui ler os livros, e aí perguntei para os professores, vocês trabalham esse capítulo aqui da Lei 10.639? E eu tive que fazer o meu estágio com o professor de História e o professor de Geografia, né? Que são as áreas mais afins, né? E eles me disseram, não, se você quiser, no seu momento, né, de estágio, fazer isso, você pode fazer. Então, assim, a lei ela não é trabalhada, não é porque as pessoas não têm formação suficiente, não é por isso. Ela não é trabalhada porque muitos não querem trabalhar. Dá trabalho sair desse lugar comum no qual eles foram colocados desde sempre e incluir a nossa participação, porque incluir a nossa participação significa que esse menino não vai mais aceitar ser culpado e ser sempre levado para a coordenação quando acontece um problema dentro da sala de aula. Muitas vezes uma criança negra briga com uma não negra e ela conta a sua parte na história e a professora simplesmente ignora. É o nosso cabelo que não é penteado na creche, é a criança negra que demora mais para receber o colo e o carinho. E, assim, são mecanismos sutis que você precisa estar naquele lugar para você poder perceber, né? É a criança negra que, quando vai pedir repeteco da merenda, é chamada de esfomeada, só que ninguém pensa que ela não teve comida em casa, né? Uma grande discussão que a gente teve agora no início da pandemia é como ficam as crianças pobres, cuja maioria é negra, né? Na escola, além de ficarem sem a escola, além de ficar sem o professor e a alimentação. E como é que o Estado e o município respondem a esse problema? Mandando uma cesta básica, que não é o que a criança come no dia a dia, não é? Manda o arroz, o feijão, o óleo, tá, mas e os biscoitos, e o leite, e o iogurte, né? Isso está sendo enviado nessa cesta básica? E os legumes, isso não vai na cesta básica que está sendo mandada para essa criança. Então, olha a continuidade aí do racismo que às vezes a gente não quer ver, né? Então, eu falei um pouquinho de saúde, falei um pouquinho de saúde, falei um pouquinho de violência e falei um pouquinho da violência institucional, da violência contra a mulher, da violência contra a juventude negra, né? E no Rio de Janeiro isso está um negócio assim tão escabroso que, pela primeira vez, né, o Supremo determinou foi o Supremo, que as incursões policiais não aconteçam dentro das comunidades, né, em situação de vulnerabilidade social, ou favelas, enfim, os bairros de subúrbio, que tem uma parte sempre muito mais pobre. Então, assim, é muito grave o que a gente está vendo, por isso que eu digo que tem uma atualidade. Em relação ao processo de resistência, ele não é mais só um processo de resistência de denúncia, ele é um processo de resistência através da legislação, porque a gente tem a única lei que a gente tem para tentar coibir o racismo, encontraram lá um jeitinho, né, uma brecha lá, para colocar um negócio, uma falácia chamada injúria racial, onde o ofendido, o agredido, tem que provar que foi ofendido e agredido para conseguir fazer o boletim de ocorrência. Esse é o primeiro problema que a gente já tem aí, né, nessa história. Depois você tem um estatuto de políticas de promoção da igualdade racial, que demorou, acho que, 20 anos para ser aprovado, foi bastante fatiado, né, para se tornar palatável aos olhos dos não negros.
né, que faziam parte do Congresso Federal e do Senado. E aí você teve um período aí de 2003, 2002, as políticas de promoção da igualdade racial, oficialmente, elas começam no Brasil em 95, com o reconhecimento de que o Brasil é um país racista, depois da passeata Zumbi no Rio de Janeiro, né, ali a passeata que vai até a Central do Brasil, não consegue chegar, né, ao Ministério do Exército, de 1988, depois você tem a passeata de 95, que foi a Marcha pela Vida, que é quando o Fernando Henrique assume que o Brasil é um Estado racista, cria um grupo, que o nome deles é comprido, um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, que não fez nada. Aí, em 2001, você tem a Conferência de Durban, né, onde o Brasil assina os compromissos para instituir as políticas de promoção da igualdade racial. 2002, você tem o início das cotas, né, na UERJ, e 2003, e aí a gente tem que falar, né, o nome, né, o presidente Lula, depois até 2015, né, 2016, com o golpe, né, a gente começa a ver, de 2006 a 2018, agora de 2018 a 2020, ruir todos os nossos esforços para instituir políticas que ainda não têm nem 20 anos, né? Então, elas não estavam ainda totalmente estabelecidas dentro da legislação, algumas dependendo de legislação complementar, para poder melhorar a condição de vida desse povo negro. E a gente agora vê um retrocesso gravíssimo, né, com uma série de violações acontecendo, e não vê nenhuma atitude do Estado enquanto instituição para reverter esse quadro. É nisso que nós estamos nesse momento. O MNU, ele sempre... outra coisa que é muito importante, que eu acabei não falando. O MNU foi responsável pela primeira campanha que dizia Mano, não mate, não morra, de São Paulo, do MNU de São Paulo, que já era falando sobre a violência policial contra a juventude. Depois, essa proposta que a gente tinha se tornou, inclusive, a principal bandeira de luta de uma organização, de um fórum, né? Uma organização lá de Salvador, que Reaja ou será morto ou será morta. Então, reagir não significa que nós vamos atirar em alguém, nada disso. Reagir do ponto de vista da denúncia, reagir do ponto de vista da política. A Lei 10.639, não com esse número, mas a necessidade de ter uma política educacional diferenciada, que inclua os negros, a história dos negros na educação. Tudo isso é proposta do MNU e está lá na sua Carta de Princípios, feita em 1982. E a gente continua tendo que lutar pelas mesmas pautas. Algumas já haviam sido inseridas, a luta era para o seu fortalecimento. Agora, a luta é tentar essa manutenção e também o fortalecimento. O que mudou de lá para cá? Nós temos muito mais gente nas nossas fileiras. Não é à toa que o MNU consegue se manter há 42 anos, não como uma ONG, não que eu tenha nada contra as ONGs. Elas também têm o seu papel, têm a sua importância, têm a sua capacidade de inserção, principalmente quando se juntam. Mas o MNU ele é uma organização de militantes negros que lutam desde sempre pelo combate ao racismo. Para combater o racismo, é preciso acabar com o racismo. Sem acabar com o racismo, nós não vamos conseguir ter a qualidade de vida que nós tanto sonhamos para todas as pessoas negras desse país. Os brancos, né, já tem muita gente com essa qualidade de vida, temos ainda um volume de pessoas brancas que não têm ainda essa qualidade de vida, mas nós estamos muito distantes disso, muito distantes. Eu já morei muitos anos em comunidade, já trabalhei muitos anos em comunidade,
Meu último, 2016, eu voltei a trabalhar com comunidade, porque eu fui coordenadora pedagógica de um projeto chamado Protejo Mulheres da Paz, em Flechal, um bairro pobre de Cariacica, com muitas histórias de violência, de tráfico. E terminei a minha carreira, formalmente falando, em um projeto num bairro chamado Jardim Carapina, no município de Serra, onde quase todos os dias tinha tiroteio, guerra de gangues. De uma vez só, por exemplo, eu lembro que, acho que foi junho ou julho, mataram 6 pessoas de uma vez só. Imagina, 6 pessoas. E aí a gente tem um outro agravante que não tem sido muito noticiado, que são as tentativas de suicídios da juventude. E essas tentativas de suicídio da juventude são da juventude negra, porque são eles que estão nesses territórios, e são eles que não estão conseguindo encontrar uma perspectiva de mudança das suas vidas, por mais que estudem, por mais que tentem encontrar trabalho. Então, é muito fácil dizer que menino negro, que jovem negro tem que trabalhar, né? Eu sou contra essa lógica, uma lógica muito sacana, claro, muito infame, né? Eu consegui manter as minhas filhas, né, estudando. A minha filha mais nova foi trabalhar já no estágio, né, de nível superior, a minha mais velha também, né, na educação. E é muito duro você ter que dizer para um jovem, não, você tem que procurar um trabalho, né? Os próprios pais começam a dizer que ele tem que procurar um trabalho, porque essa é uma forma, né, de se manter digno e coisa e tal. Não, essa é a lógica sacana do capital. Não é a lógica que a gente deveria, na verdade, primar, né, para os nossos filhos, enfim, para os nossos sobrinhos, mas é uma luta permanente, minhas amigas. Sim. E, Wanda, assim, ainda sobre o MNU, ele é um movimento nacional, né? Tem 42 anos, e ele tem, enfim, coordenações regionais, né? Coordenações estaduais e, às vezes, regionais ou municipais. E como é que, no Espírito Santo, você vê que tem alguma especificidade local relacionada à luta contra o racismo? Sim. O MNU nasce em 1980 através de uma coisa chamada Núcleos de Luta. Quem traz o MNU para o estado do Espírito Santo foi o professor Kleber Maciel, que morreu precocemente, em 93, e aí, né, o MNU ele sofre um descenso, e aí, em 2012 a gente resgata o MNU, refunda, né, a entidade, a organização aqui no estado do Espírito Santo. Eu diria para você que a gente tem 3 focos, e eu digo para você que esses 3 focos, eles estão muito relacionados aos seus militantes, né? Nós começamos com 15 pessoas, hoje nós somos cerca de 48. Nós somos um MNU que não tem 300 militantes, como é no Rio de Janeiro, que tem não sei quantos núcleos e coisa e tal. Nós fazemos, tanto é que nós fazemos plenária estadual. Então, agora, para 2021, a gente deve conseguir criar o MNU, pelo menos regional, porque nós não tínhamos ninguém liberado para fazer política. Ninguém. Todo mundo na militância, todo mundo trabalhando nos seus empregos, estudando, fazendo milhões de coisas, tirando uma pequena parte do seu tempo para doar para o MNU. Por exemplo, antes de começar essa live, hoje, eu estava passando uma mensagem para todo mundo, para convidar para um mutirão de 4 de cada vez, para a gente conseguir terminar a arrumação da nossa sala, né, que nós conseguimos uma sala onde a gente só paga o condomínio, né, e a conta de luz, mas a gente não tinha dinheiro para consertar a sala. Então a gente fez de doação, e agora a gente está terminando uma primeira rifa, já ganhamos presentes para poder fazer uma segunda rifa. É assim que a gente vai levando, né? Além da contribuição mensal, que também não pode ser grande, né? Uma contribuição mensal pequenininha para a gente conseguir manter esse pagamento.
Eu diria que a gente tem 3 focos, porque eles estão muito ligados às pessoas que estão lá. A educação. Né? A maioria da nossa militância é professor, quem não é professor está estudando. Né? Nós estamos agora fazendo um investimento que ele só deve se consolidar pós-processo eleitoral, que é trazer mais jovens para o MNU do Espírito Santo, para a gente conseguir ter mais força no encaminhamento das lutas de denúncia relativas à juventude negra. E também na questão da mulher negra. A maioria das nossas mulheres, elas não estão só no MNU, elas também estão em outros coletivos. Então, a gente tem a Marilene Pereira, que é do coletivo Afoxé, que é uma pessoa que trabalha muito com cultura, o coletivo Afoxé, ele trabalha muito com o Cineclube. A gente tem a Fatinha, né, a Fátima Tolentino, que na verdade é a nossa Fatinha, ou Fafá, né, que faz um trabalho super bacana com mulheres nas comunidades, fazia isso em Central Carapina, agora ela está fazendo isso no bairro que ela mora, na Taquara. A gente tem o Gilmar, que tem um projeto super bonito, num bairro também bastante... O bairro não é violento, né? Ele tem um tráfico de drogas bem intenso. E o Gilmar ele faz, através de um projeto chamado Projeto Caminho do Bem, ele faz um trabalho com 80 crianças, entre crianças e adolescentes, cuja maioria é negra, um projeto que trabalha com futebol, com informática. A gente tem o Aparecido, que está lá em Nova Almeida, que é no município da Serra, também com projeto de futebol. Então, assim, nenhum de nós está envolvido apenas com o MNU. Está envolvido com o MNU e também com um trabalho localizado, em geral no seu bairro. Então, eu acho que os nossos 3 focos são educação, o trabalho com as mulheres e também, começando agora, um trabalho mais focado na juventude, mas que esse trabalho ele já existe por parte de alguns militantes nossos. Né? Eu acho que basicamente é isso. Entendi. Agora a gente vai começar. Eu não estou olhando as perguntas do chat, tá? Eu vi que 4 pessoas aparecem aqui no chat. Não se preocupa, tá. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre, vai trazer as perguntas. Foi bom você comentar, que eu já aproveito para pedir quem está nos assistindo para deixar um comentário, deixar uma pergunta, que no final a gente vai ler e vai conversar sobre isso. Trazendo um pouco agora a conversa para o momento atual, né, que você falou que nossas pautas de luta são muito atuais. Após a morte você comentou, né, do George Floyd, como você comentou, a gente ouviu muitos comentários e críticas como se no Brasil não tivesse movimento negro, como se no Brasil não fizesse nada, ninguém faz nada, e trazendo também comparações descabidas, né, com uma realidade totalmente diferente que o Brasil tem dos Estados Unidos. A pergunta é: quem interessa manter e propagar esse tipo de narrativa? E por que não cabe essa comparação? Bom, essa comparação não cabe porque, primeiro, os negros são cerca de 20%, 22% nos Estados Unidos. Os negros nos Estados Unidos são chamados de afro-americanos. Fica muito demarcado que são americanos negros, assim como é no Uruguai, assim como é na Argentina, assim como em vários países. Aqui no Brasil se trabalha com a lógica de que somos todos iguais, então somos todos brasileiros. Quando você fala que você é afro-brasileiro, inclusive, para demarcar um campo, tem risadinha, porque nunca trabalhamos com essa lógica. Então, essa é a primeira diferença. A política lá de segregação, muito forte, fez com que esses negros precisassem demarcar um campo, mostrando que são diferentes. Aqui, nós sempre tivemos uma política muito forte de tentativa de integração, de dizer que somos todos iguais. Então, não somos iguais em nada, não somos iguais na cor, na condição de vida, nas oportunidades. Esse é o primeiro problema.
na mesma semana que morreu, que morreu não, que foi assassinado Floyd, daquele jeito horroroso, foi assassinado o João Pedro, dentro de casa, um adolescente dentro de casa, no Morro do Salgueiro. Foi assassinado um jovem, se não me engano, o nome dele, Fabrício, no Morro da Providência, eu acho, também no Rio de Janeiro, que estava voltando da entrega de... Ih, eu acho que caiu. Congelou aqui. Tá ouvindo a gente? Agora sim, agora eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ok, então Sim, posso sim. continuar, que a imagem está congelada. Que foi assassinado também por policiais, estava voltando da entrega de cestas básicas, na mesmíssima semana. E na mesma semana teve também um assassinato de um outro jovem, que até agora eles dizem, né, que era ligado ao tráfico, mas que e é ligado ao tráfico, por causa disso você mata? Então, assim, como é que é isso? Então, assim, ao mesmo tempo estava acontecendo no Brasil, só que a gente não tem enquanto a imprensa noticiava a todo momento o assassinato do Floyd, ela não noticiava com o mesmo vigor ou fazendo uma correlação entre o que estava acontecendo nos Estados Unidos e o que estava acontecendo aqui. Então, nós temos que brigar pelo que está acontecendo lá, mas não temos que brigar pelo que está acontecendo aqui. E naquele primeiro final de semana, depois do assassinato do Floyd, nós tivemos várias passeatas, né? E essas passeatas, elas pediam o fim do racismo? Não. Essas passeatas, elas falavam no nazismo, no neofascismo e no restabelecimento da democracia, mas elas não tinham como eco ou como protagonismo o enfrentamento ao racismo, né? Então, assim, é muito bom a gente falar do que está acontecendo lá fora e não falar do que está acontecendo aqui. Eu acho que a gente tem um problema gravíssimo, é que a nossa correlação de forças para colocar nossas pautas na grande mídia, elas só ocorrem se não tiver um outro fato que tire o foco do enfrentamento ao racismo. Então, na semana em que o menino Miguel morreu, teve um foco, né? Mas na semana que o Floyd morreu, o foco foi o Floyd, não foram as outras pessoas que morreram. Depois disso, em seguida a isso, teve mais 2 casos, se eu não estiver enganada, de uma mulher em São Paulo, e teve um outro caso que tiveram, né, que foram jogadas no chão e tiveram a polícia imitando o mesmíssimo gesto dos policiais americanos. Então, eu acho que a gente tem um problema de correlação de forças seríssimo, que é essa coisa, né, que vem lá do passado, de colocar isso nas redes sociais de uma forma mais alternativa, mas de não ganhar a mídia para isso. Essa semana passada para cá, do mesmo jeito que se falava da situação da menina abusada sexualmente, apareciam as declarações insanas, machistas, vexatórias, de homens e mulheres que falavam, nossa, tanta coisa ruim, e a igreja se pronunciou. Onde é que você já viu pessoas, principalmente mulheres, irem para a porta de um hospital fazer o que elas fizeram e não ir para a porta da delegacia para, né, exigir a prisão do agressor? Gente, só nesse país que acontece um negócio desse. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu em outro lugar. Acho que é isso. Wanda, agora tocando nesse ponto de ser mulher, né? Que a gente é mulher e preta. Então, a gente tem 2 lutas, né? De raça e gênero. Como é que você vê essa questão? Então, já é difícil ser mulher, né? Ser mulher preta é mais difícil ainda, porque você não luta só contra o racismo
que está institucionalizado na sociedade, automaticamente nas pessoas. Então, se vê primeiro, a tentativa, né, de colonização dos nossos corpos, padronização dos nossos corpos. Depois você tem outras mulheres que, quando nos veem, né, e tem dia que elas não aguentam, elas não têm coragem de dizer, nossa, que mulher bonita, elas dizem, nossa, que mulher negra bonita, porque como para elas a mulher negra é feia, está fora do padrão, então elas têm que ressaltar isso, né? Mulher negra bonita, né? Quando querem xingar uma mulher negra, né? Então essa negra safada, né? Essa negra vadia, essa negra isso. Você vê os nomes, né? Os xingamentos que volta e meia sofre a cantora Ludmilla. Você viu a atitude daqueles militares do Corpo de Bombeiros em relação a Cacau Protásio. E isso é o que a gente consegue ver, porque essas pessoas elas estão na mídia e quando elas têm coragem, né, de denunciar, então tem um tratamento diferenciado, né? Mulheres que sofrem violência doméstica, né? Qual é o tratamento que foi dado para o caso da Luísa Brunet? E qual teria sido o tratamento dado para uma mulher mais simples, que sofre violência doméstica, cuja maioria é que tem coragem de denunciar, de ir para a delegacia, de ir para os serviços? Porque a violência ela é um fenômeno democrático, ela atinge a todas as mulheres, mas quem são aquelas que majoritariamente denunciam? Vai lá num serviço de referência e pergunta. São as mulheres negras mais pobres, com baixa escolaridade, que não têm emprego fixo, que ganham até um salário mínimo. Quem são as mulheres que estão no Bolsa Família? Quem são as mulheres que estão nos programas de transferência de renda? Quem são as mulheres que estão morando nos piores lugares? Quem são as mulheres que estão lutando para que seus filhos tenham creche, para que elas possam trabalhar? Eu te pergunto, como estão vivendo essas mulheres agora, na pandemia? Aumentou a violência contra a mulher, mas é claro, elas estão ficando dentro de casa o dia inteiro, as crianças estão vendo essa violência, homens espancadores, né? Que dizem, não, mas é porque eu estou desempregado. Não, 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 não. Nem todo homem desempregado bate na mulher, nem todo homem que fuma maconha bate na mulher, nem todo homem que usa cocaína bate na mulher, nem todo homem que bebe bate na mulher. E nem todo homem estupra crianças. Então, a gente precisa pensar melhor sobre isso, principalmente quando a gente se coloca ao lado do agressor, porque o que eu vi nas 2 últimas semanas foi dramático. Já é ruim você ver homens ficando ao lado dos agressores, mas quando você vê mulheres ficando ao lado dos agressores por uma questão de hipocrisia, de moralidade, isso é doído demais. Eu tenho 1 semana que eu não durmo direito por causa disso, tem 1 semana que eu estou triste por causa disso. Se vocês entrarem hoje na página do Facebook do MNU, está lá um texto escrito por uma companheira nossa, Luizane, falando sobre isso, né, que é psicóloga, falando sobre isso. Eu nem vou falar aqui agora, mas porque é dramático, né? Nossa situação está cada dia que passa mais difícil, mais insustentável, né? Nós precisamos ter coragem de dar nomes aos órgãos sexuais das nossas crianças, a dizer que elas não podem deixar que alguém mexa ali, essas pessoas não têm autorização para mexer. Aí a gente quer falar que o nome é biscoito, que o nome é pepeca, que o nome é perereca, que o nome é... Entendeu? A gente fala de tudo menos daquilo que a gente tem que falar, do jeito que a gente tem que falar. E a cada dia que passa, nós temos mais meninas sendo violentadas, nós temos mais jovens ficando grávidas e chamadas, né, de vadias, né? Mas em casa ninguém diz para ela, olha, minha filha, você tem 14 anos, fica sabendo que se você resolver transar com o seu namorado, pode acontecer isso, isso e isso. Então, é legal você dar uma segurada, quando você tiver poder de negociação com uma menina de 13 anos, 14 anos,
não tem poder de negociação, de dizer para o cara, só transo com você se você usar camisinha, não tem essa capacidade, começa a usar anticoncepcional escondido da mãe, né? É um negócio horroroso. A mãe, por sua vez, o pai, enfim, seja lá quem for o responsável, não leva uma ginecologista, né? Não quero orientar, tenho vergonha, não sei. Então tá, então vamos procurar uma ajuda especializada que está aí, né? Mesmo que seja na unidade de saúde. Claro que a gente vai dar de cara com um monte de gente escrota, né? Mas a gente precisa saber dosar isso aí para orientar melhor, e eu acho que isso é que pode ajudar a diminuir um pouco essa carga de sofrimento que nós, mulheres, que as nossas filhas, que, enfim, netas, sobrinhas, podem estar sofrendo, entendeu? Acho que é isso. Agora, Wanda, você chegou até a tocar nessa questão da educação, né? E você, como professora, de que forma você observa que o racismo opera na educação? Você acha como é que a gente supera isso? Focar no currículo escolar é suficiente? Seria suficiente se ele fosse focado, né? Mas como ele não é focado, então... Então, começa pelo tratamento diferenciado de crianças negras e não negras. Esse é o primeiro problema. E quando você vai trabalhar formação, né, com esses profissionais, você tem 3 atitudes. Você tem aqueles que são ultra comprometidos, mas que fazem o trabalho sozinho na escola, não conseguem garantir que o trabalho seja multidisciplinar. Eu já dei muita formação, né, para professor. Então, eu não vou esquecer nunca uma que o diretor da escola, assim, super, super comprometido. E eu cheguei lá para dar a formação, né? De manhã foi ruim, mas não foi tanto. À tarde, os professores da tarde começaram a ver um álbum de fotografias de festas da escola. Eu fui lá e tomei o álbum da mão da professora. Ela tomou aquele susto, eu falei, estou fazendo com você o que você faria com um aluno seu na sua aula. Você não faria isso? Você não obrigaria esse aluno? Então, assim, nesse momento, você não é professora, nesse momento você é aluna. Então, como aluna, eu quero que você preste atenção na aula, gostando dela ou não, gostando do que você vai ouvir ou não, aplicando o que estou dizendo ou não. Porque assim, não pode nem dizer que não tem material para trabalhar. Porque o que mais tem hoje no mercado são livros, são jogos, brincadeiras. Então, para o professor, eu tenho uma companheira fantástica, maravilhosa, Gislaine Azevedo, né, que trabalha com com crianças de 3 anos, faz um trabalho lindo nos 2 CMEs em que ela trabalha, né, faz um trabalho super bacana, apresenta para os professores várias possibilidades de como trabalhar com crianças pequenas, né? O étnico-racial, as relações étnico-raciais. A Lavínia, que até muito recentemente estava conosco no MNU, trabalhando com pré-adolescentes, né? A Joelma, que utiliza a matemática a etnomatemática para trabalhar com adultos no EJA. Então, assim, são tantas pessoas fazendo tantas coisas bacanas, só que essas pessoas, no seu exercício diário, elas têm que convencer seus colegas de que aquilo ali vai ser bom para a escola, de que aquilo ali vai ser bom para ela como profissional, e de que aquilo ali vai ser bom para as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, para os adultos com os quais trabalham. E é aí que está o nosso problema. Nós ainda não conseguimos fazer isso com todo o corpo docente da escola, se a direção da escola, se o corpo pedagógico da escola não estiver convencido disso, né? E aí você tem professores que têm que fazer esse trabalho isolado, fazer esse trabalho com a sua turma, e não consegue fazer com a escola inteira. Não deveria ser uma responsabilidade apenas do professor. E, olha, não adianta dizer que é por falta de formação. Tem ainda muita gente que não tem formação? Tem, principalmente no interior do estado. Mas tem muita gente com formação, me desculpem os meus colegas, mas a gente tem muita gente com formação, né, que já passou por várias capacitações
e que usa essas capacitações apenas para mudança de nível no plano de cargos e salários. Pronto, falei. Vou desagradar muita gente com essa fala, mas não tem como não fazer, porque eu fico muito irritada, entende? Eu, inclusive, ultimamente eu não estou aceitando mais trabalho, e fazer nada em escola. Não estou aceitando. Acho uma folga, um abuso. Se me chamar para falar para o jovem ou para a criança, aí piorou, é mesmo que eu não aceito. Porque se o professor passou por formação, por que eu tenho que ir lá para falar para o aluno dele? O que é a lei 10, como aplicar a lei 10.639 em sala de aula? Por que eu tenho que fazer isso? Se ele já passou por formação. E quando eu trabalhei em Vitória, eu sabia todo mundo, né, que já tinha passado por formação. E por que eu tenho que fazer isso? Porque não é ele. É parte do trabalho dele, né? Inserir as relações étnico-raciais no seu programa na escola. Por que eu tenho que fazer isso? As pessoas ficam meio aborrecidas, né? Acham que o problema sou eu, mas tudo bem. Eu já tenho 61 anos, então, como dizem meus amigos, eu tenho licença poética para fazer algumas coisas. Depois que eu entrei no Estatuto do Idoso, eu confesso que eu fiquei pior, entendeu? Eu estou me dando ao direito de ter muita licença poética. Olha... Ai, que maravilha. Olha, tem um comentário da Michele Rodrigues que diz: sou professora e concordo totalmente contigo, ela ficou com raiva. Menos mal. Ai, Senhor. Menos mal. Antes disso, até em função do que essa pessoa falou, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, ser professor não é um dom. Vamos parar com esse papo de que ser professor é um dom. Mentira. Ser professor é uma profissão. Como qualquer outra, a gente estuda pra caramba, a gente passa a vida toda da gente estudando para aprender novas metodologias, né, para poder dar conta de novas legislações, porque também se acha que tudo começa na escola, tudo é pela educação, tudo começa na educação, e que educação é só o que a gente faz na escola, né? Então, assim, na boa, eu não tenho que ensinar uma criança a dar bom dia, boa tarde, boa noite, a ser educada, a respeitar os mais velhos, né? Isso aí é coisa que o pai e a mãe. A sociedade como um todo, ela tem que educar, né? Eu tenho que ensinar para o meu aluno aquilo que vai fazer com que ele consiga ter as melhores oportunidades na vida. Eu tenho que ensinar para o meu aluno que, se ele sabe quem ele é, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adolescente, ele vai conseguir lutar pelos seus direitos. E, aproveitando, já quero dizer que é uma sacanagem esse negócio de escola cívico-militar, que, na verdade, é uma hierarquia miserável. Porque tem disciplina. Disciplina é coisa que a gente ensina para o nosso filho em casa, entendeu? Aprontou demais, está fora da curva, então vamos ver qual é a consequência do seu ato. Não é a escola que tem que ensinar, que tem que dar disciplina para o aluno. O aluno tem que ir para a escola sabendo que hora de estudar é hora de estudar, que hora de estudar não é hora de ficar no celular, a não sei que seja um dia em que você vai pegar o celular e vai utilizar o celular como instrumento para uma aula. Não é lugar para ficar, assim, na boa, com as pernas em cima da mesa, né? Porque aquilo ali teve um custo, a gente precisa cuidar, né? Não é para ficar rabiscando mesa e cadeira. Então, a gente tem que falar sobre isso com o nosso aluno. Qual é o custo de uma escola? Qual é o custo da reposição de uma mesa, da reposição de uma cadeira? Por que a gente precisa cuidar da nossa escola? Por que a gente não pode depredar a nossa escola? A gente precisa falar isso com os nossos alunos. E isso, para mim, faz parte do meu papel enquanto profissional da educação. Agora, sim, tem coisas que... não, mas esse menino é muito mal educado. Sim, vamos chamar o pai, vamos chamar a mãe, vamos conversar, vamos ver como isso está acontecendo em casa, qual é o tempo que se tem para essa conversa, qual é a circunstância de vida dessa família que faz, porque, às vezes, um ato que a gente considera um ato de rebeldia, ele é um pedido de socorro. Então, a gente precisa ficar mais atento para isso também dentro da escola. Mas eu não dou conta porque eu tenho 500 alunos. Mas não são 500 alunos que vão chegar lá com problemas.
graves, que demandem uma atenção maior de nossa parte. A gente precisa ter essa predisposição, não porque seja um dom, mas porque é parte do nosso trabalho enquanto profissional da educação. É isso. Wanda, a gente tem aqui mais duas perguntas, duas ou três perguntas, e eu quero tocar no ponto que é sobre a chegada do Sérgio Camargo à presidência da Fundação Palmares, que traz uma série de problemáticas, de uma problematização relacionada à representatividade, né? Queria que você comentasse sobre isso, entendendo, inclusive, esses, né, trazendo aqui para contextualizar esses posicionamentos que ele tem muito, enfim, contrários, de repúdio, inclusive a figuras como Zumbi. Então, queria que você comentasse essa questão da representatividade no movimento negro e esse contexto, né, de não ser suficiente estar num cargo público, ser uma pessoa negra num cargo público que vai dar conta de resolver todas as questões. Então, vamos começar bem lá atrás. Acho que foi o Rui Barbosa, não foi? Que queimou os documentos para que os pretos não conseguissem pedir indenização aos seus senhores? Foi o Rui Barbosa? Eu acho que foi. Né? Se não foi o Rui Barbosa, foi o José Bonifácio, foi um dos dois. Não lembro aqui agora. Em 1966, já no período militar, um coronel chamado Juraci Magalhães foi participar de uma assembleia da ONU e tem o discurso dele, inclusive, está disponível na internet, onde ele dizia que não tinha racismo no Brasil, que havia uma cordialidade muito grande entre negros e brancos, que isso aqui estava resolvido. Aí a gente teve também um baiano, ainda que o tom de pele fosse mais claro, o Nina Rodrigues, que foi um defensor da eugenia no Brasil. Acho que em 1953, acho que foi 1933, 1935, né? A gente teve, nesse período da Guerra Mundial, o Hitler mandou castrar homens negros que hoje, né, seriam do atual território do Marrocos, e esqueci do outro, malgaves e magrebinos, mandou castrar. Esses negros, eles foram utilizados na Alemanha para ir para os frontes de batalha, e quando eles voltaram, os que sobreviveram foram castrados para não gerarem filhos pretos na Alemanha nazista, né? Nós tivemos a participação de negros em vários movimentos, né, separatista, né, lanceiros negros. Wanda, escuta a gente. Se não estiver escutando, não precisa sair, não, que eu acho que a internet só deu uma travada, mas não precisa sair, não. Numa outra movimentação. A própria Frente Negra Brasileira, num determinado momento, ela se integrou, né? Aquele movimento nazista, né? Nazista, que, na verdade, o Getúlio ele acaba com o desejo de criação nos vários partidos e o próprio desejo de criação de um partido da Frente Negra Brasileira, porque também ali havia uma ideia de que seria possível uma integração à sociedade. A gente está falando do Sérgio Camargo, mas e o Fernando Holliday? A gente não vai falar dele? Né? Que faz toda uma movimentação que não se considera negro, apesar de ter a pele preta. Então,
A gente tem aquele outro lá que agora assumiu, inclusive, o sobrenome, né, do atual presidente, o tal do Hélio Bolsonaro, e aí, no meio disso tudo, também a gente tem, que aí talvez, pelo grau de representatividade do posto que está ocupando, o Sérgio Camargo, que foi colocado naquele lugar, se dispôs a estar naquele lugar, para detonar com toda uma luta histórica do movimento negro, achando que quando ele não servir mais aos propósitos dessas pessoas, ele será mantido ali, naquele lugar. Então, assim, inúmeros processos, né, já foram abertos contra esse cara, e ele continua lá. E por que ele continua lá? Porque a justiça, o judiciário, permitiu que ele voltasse. Ele não tinha tomado posse, lembra? Quem é que garantiu que ele voltasse? Não foi uma liminar que conseguiu garantir que ele voltasse? Então, é só o Sérgio Camargo que é racista? Ou a gente tem dentro do judiciário um monte de gente que concorda com o Sérgio Camargo e que, por isso, permitiu a posse dele? É isso que a gente precisa pensar. Então, assim, ele é o porta-voz dos racistas de plantão. E dói mais na gente por conta do seu tom de pele. Agora, porque ele tem a pele preta, ele se considera negro? Ele sabe que ele é negro? Ou ele está tão cansado de sofrer situações de racismo que ele acha que, ficando ao lado dos não negros, dos racistas, ele será mais respeitado? Ora, não é possível que ele seja tão burro a esse ponto. Tudo bem que esse governo é um governo de energúmenos, né? Mas, assim, para mim, tem uma coisa muito bem articulada para poder tentar nos diminuir, para ver se a gente não vai para cima porque ele tem a pele preta. Não. A gente teve um monte de mulher, né, que votou contra a Dilma, em nome da família, de Deus, do caramba quatro. A gente teve um monte de mulher agora se posicionando favorável ao estuprador, porque, nesse caso, quando diz que é pró-vida, está do lado do estuprador. Para mim, assim, não tem meio termo nisso aí. O Sérgio Camargo, ele é isso. Ele se coloca ao lado do racista. Ele também é um racista, porque ele não se vê como preto. Eu nem estou dizendo como negro, porque negro é concepção ideológica, né? Ele não se vê como uma pessoa preta que, não estando naquele lugar, sofrerá os efeitos do racismo como qualquer um de nós. Então, assim, é muito duro, com certeza, para todos nós do movimento negro. No movimento negro unificado não é diferente, né? Mas nós ainda vamos conviver muitos e muitos anos com pessoas assim, né? Pessoas que não... É mais do que ser cooptado, né? É se propor a fazer o discurso do opressor. E que é aquela fala do Paulo Freire, né? Que é quando o oprimido assume o discurso do opressor, é quando eu acho que mais dói em todos nós. É isso. Não sei se eu respondi. Agora, antes da última pergunta, vou lembrar o pessoal de enviar suas perguntas, comentários, que a gente vai fazer após essa pergunta. Eu queria saber, Wanda, em relação à pandemia, né? Agora, no atual momento que a gente vive, porque muitas pessoas diziam não enxergar a desigualdade que existia no Brasil, né? E a pandemia evidenciou isso, né? Então, você acha que ela acabou que mostrou, né, para as pessoas que a pandemia matou, isso já foi comprovado, mas pretos e pobres, né? A pandemia conseguiu evidenciar realmente essa desigualdade, né? Com certeza, né? Vamos começar pelo primeiro caso, não é? Da empregada doméstica que morreu, que contaminou, né? O pai, a mãe, uma irmã e um irmão. Foram 5 pessoas da mesma família. E é assim que está sendo. Nunca morre um só. Morre 2, morre 3. Porque quem está nas piores condições? Quem não pode fazer a quarentena separado? Quem não... Nossa, voltou aqui eu aparecendo aqui falando para vocês.
Quem não pode fazer a quarentena separado? Quem só tem um cômodo e um banheiro, ou um vaso sanitário e um chuveiro? Quem tem água e quem não tem água? Quem tem esgoto e quem não tem esgoto? Então, assim, é muito anterior à própria condição, né? Porque, assim, temos milhões de ações de solidariedade para levar o álcool em gel, para levar a cesta básica, mas e o que antecede a chegada desse álcool em gel e a chegada dessa cesta básica? É porque os médicos tratam... vocês estão vendo bobagem. Os médicos não tratam diferente de negros e brancos. É verdade, não tratam diferente de negros e brancos. O problema é como se dá a chegada desse negro na unidade de saúde. Ele teve dinheiro da passagem? Ele entrou em um ônibus para chegar na unidade de saúde, onde ele tinha certeza que não tinha ninguém infectado. Saiu, acho que foi semana passada, uma pesquisa, eu li alguma coisa nesse sentido, de que as pessoas comuns, mais contaminadas, são os motoristas de ônibus, os cobradores, os autônomos, os taxistas, enfim, aquelas pessoas que não estão podendo ficar em casa, porque não receberam auxílio emergencial, porque R$ 600 não dá para sustentar uma família, pagar aluguel, comprar comida, nananana, e porque elas não têm uma condição real de ficarem separadas quando tem a doença, né? E junte-se a isso as comorbidades, que, na verdade, a gente precisa levar em consideração. Nós temos alguns idosos que conseguiram sobreviver ao coronavírus. É um caso, sei lá, não sei quantos mil, né? Porque a maioria não está conseguindo sobreviver. Está tendo acesso, sim, num determinado momento. Quantos dias leva para sair o resultado do teste? Quantos dias leva para sair o resultado de um teste? Quantas pessoas não foram na unidade de saúde a primeira vez e disseram, não, mas saiu uma gripe, né? Saiu um resfriado e você volta para casa? Quantas pessoas estão aparecendo agora, depois de 3 meses, como pessoas que se contaminaram novamente? Não foi contaminado uma vez, ele está protegido, coisa e tal, nunca mais vai ser contaminado. Quer dizer, tudo mentira. Quem serão as cobaias das vacinas? Né? Porque quem topar a vacina é voluntária, cobaia. Né? Quais são, de fato, os efeitos colaterais das pessoas que vão receber essas doses, que são doses experimentais? Vai ter muito negro querendo, se tiver acesso, né? Se tiver acesso, querendo fazer isso. Quantos são os negros que têm dinheiro para fazer o teste particular de Covid? De pagar, no mínimo, R$ 150, R$ 200. Então, assim, a pandemia, ela evidenciou e ela vai continuar evidenciando durante muito tempo, porque ela está aí, está na vida das pessoas, não vai acabar de um jeito tão fácil, de um jeito tão rápido. No prédio que eu moro, só tem 4 apartamentos. Conversando essa semana com a menina, eu estava do lado de fora, e perguntei, e aí, como é que estão os filhos? A questão da escola. As atividades são da Secretaria Municipal de Educação, né, do município, desde abril, para mandar, olha, eu administradora, né, que o companheiro dela que está levando para o trabalho e que está buscando no trabalho. E eu tenho uma filha professora, né, que trabalha com o setor de matrícula do município e precisam. E a criança, ele precisa matricular a criança na escola pública, isso não significa que quando voltar a ter aula de verdade, né, de verdade no sentido presencial, a aula de verdade já está tendo, mas mais no sentido presencial, né, naquele modelo que a gente sempre teve, porque a maioria dos pais não está preparado para dar aula, gente, pelo amor de Deus, olha quanto tempo a gente estuda para dar aula,
e às vezes não dá certo. Imagina um pai, uma mãe que nunca se preparou para ser professor. Uma coisa é você ensinar um dever um dia ou outro para a criança em casa. Agora, você tem que ficar naquela labuta ali com a criança, pais que têm baixa escolaridade, que não conseguem ajudar o seu filho. Olha o grau de violência, olha o que isso pode promover, né? O responsável ficando nervoso, né? Às vezes até botando a criança de castigo, dando os tabefe na criança, coisa e tal, né? Porque a criança, claro, está cobrando dele que ele, como adulto, tenha essa capacidade. Então, assim, é tanto problema que a pandemia evidenciou, e só não vê quem não quer, e só não se preocupa quem não quer. Nós, do Movimento Negro, estamos envolvidos em várias ações de solidariedade. A gente tem, da nossa cidade, a gente tem a Drica, a Mara, a gente tem transista com o Projeto Multiplicar, a gente tem o Gilmar lá com o Projeto Caminho do Bem, a gente tem a Fatinha lá com o pessoal lá da Rema, lá no bairro dela. Enfim, a gente tem, fora assim, nós que não estamos diretamente nessas ações, mas que, na medida do possível, né, temos contribuído com grana. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não posso estar lá, né, eu faço parte do grupo de risco. Eu estou obesa, né, eu tomo remédio para hipertensão, eu tomo remédio para diabetes. O que eu vou fazer lá? Se eu aparecer lá e me contaminar, dificilmente eu vou escapar, né? Não posso contar com a sorte, porque eu quero viver muitos anos, né? Minha mãe vai fazer 87 anos. É tradição na minha família que as mulheres morram tarde. Eu não posso, não vou ser eu que vou quebrar essa tradição. Acho que morreram mais cedo, morreram de câncer, né? Com 50 e poucos anos. Eu já passei, pelo menos em princípio, né? Dessa fase. Então, assim, eu não quero correr esse risco que eu posso não correr esse risco. Eu tenho a condição para não correr esse risco. Agora, quantos são as pessoas que querem ter essa condição e não podem, e tem que sair para trabalhar, e tem que tentar se sustentar, e tem que tentar ter o dinheiro para pagar o aluguel, e tem que tentar ter o dinheiro para botar comida de casa. Tá certo. Agora, Wanda, a gente vai começar aqui a ler algumas perguntas. Menos uma no fronte de luta. Então, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Acho que é isso. Vamos. A gente vai começar agora a ler os comentários. Nós já comentários. A gente está com... Ok. A gente vai ler 2, 3 comentários. Vai ler alguns comentários, e para encerrar. Que daqui a pouquinho já tem um esvaziamento. Tá no momento. Aí eu faço um apanhado para poder encerrar, tá bom? Isso, a gente tá aqui. A Michele Rodrigues foi a professora que comentou que concorda, né, com você quando está falando sobre a escola, e ela complementou o comentário dizendo exatamente, exige muita leitura, muito estudo. É isso mesmo, desconstrução diária com muita leitura e trabalho. Obrigada, Michele Rodrigues, pela participação. Tem mais algum comentário? A Michele que já tinha informado que a professora também, concordando com a Wanda. Acho que a gente tinha mais um comentário. Eu vi que teve interação de 15 pessoas. Verdade. Diz negra bonita e mulher bonita. Ou são 15 pessoas que estão na live. Não, aqui no chat aparece... Tem esses comentários, né? Ah, que negra linda. É isso. Comentário pejorativo. E alguns comentários também. Agradecendo a sua participação. Foi muito boa. Isso. E tem alguns comentários, Wanda, que que as pessoas foram comentando, concordando com a sua fala ao longo do programa. Então, dá vontade de você dar um soco, né, na cara do sujeito. Fala isso. Eu concordo, porque ela tá... assim, com certeza.
Agradecendo a Márcia Cristina Arruda, agradecendo, obrigada, Márcia, pela participação. Ela diz, obrigada, Wanda, muito boa sua explanação. Então é isso, Wanda, a gente quer te agradecer. Poxa, não vai ter nenhuma discordância, que isso, gente. Acho que todo mundo amou o que você falou e concordou. É só assinar embaixo. A gente quer te agradecer. Muito obrigada pela aceitar o convite e por essa aula que a gente teve hoje sobre racismo, né? Essa luta que a gente a vida inteira e todo dia. Pelo visto, né? Então, eu quero agradecer também. Wanda, está nos ouvindo? Então, para quem quiser saber mais dos nossos posicionamentos, nós temos um site nacional, né, do MNU, e temos uma página do Facebook do MNU Espírito Santo, temos um blog poderoso do MNU Rio de Janeiro, né? MNU.com.br? Oi, eu estou ouvindo vocês e estou falando, e crente que vocês estavam me ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Não, eu estou perguntando sério? se é MNU. Vocês não vão me ouvir? A gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Congelou. Vocês congelaram para mim. Acho que é a sua internet. Aqui tá tudo normal. Isso. Temos Instagram, né? MNU Espírito Santo. Pode colocar MNU Espírito Santo. Vai aparecer. Coloca lá, MNU Espírito Santo. Lá no Facebook. Então, agora vocês estão me aparecendo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Estão conseguindo me ouvir nesse finalzinho? Sim. Sim. Pararam. Agora sim. Você está me ouvindo, né? Então, assim, antes que congele de novo, esse negócio me dá uma raiva quando isso acontece, principalmente no final. Primeiro, agradecer a todos vocês, né? Vocês que me convidaram, as pessoas que ficaram assistindo até agora. Mandar um beijo enorme para a Cláudia. Eu estive várias vezes no Rio, mas muito antes da pandemia, passei pelo NPC, mas quando eu passava ela já não estava mais. Dizer que eu sinto saudade de todos vocês, sinto saudade dela, né? Das nossas conversas, das nossas cervejadas também, claro, né? Para não perder o costume, e que eu espero que muito em breve a gente possa se rever, e quero que vocês entrem lá na página do Facebook do MNU Espírito Santo, na minha própria página, né? Eu sou uma pessoa contestadora, lá não tem lugar para bolsominion, lá não tem. Se ficar de graça, eu já bloqueio. Não tenho nenhum amigo no Facebook que eu não conheça. Todo mundo que está lá no meu Facebook eu conheço. Já passou por mim algum curso, alguma formação, porque eu vou lá, eu olho, vejo o histórico da pessoa, eu sou CSI nesse sentido. Vou lá, olho o histórico, vejo tudo, senão eu não aceito para ser meu amigo, já aviso logo, né? Então, assim, vai ser muito legal, se mais alguém quiser acessar lá, quiser ver. Agora, só vai ver lá falando de preto, contestando. Vai ver lá falando de preto, vai ver lá falando de mulher, vai ver lá metendo pau no Bolsonaro. Então, esse é meu prazer. Tem noite que da 11 horas da noite eu começo. É uma postagem atrás da outra, para eu ficar louco, entendeu? Mas é isso, gente. Olha, foi um prazer e muito feliz também de ter feito essa live com duas jovens maravilhosas, inteligentes, brilhantes, que eu espero que continuem tendo esse caminho maravilhoso e brilhante que todas nós merecemos. Um beijo grande. Obrigada a você, querida. E quem quiser assistir, lembrando, né, sempre nossa página também do Núcleo, quiser assistir o programa de hoje, os anteriores, é só acessar núcleopiratinga.org. Estou ouvindo a risadinha, que eu acho que é da Jéssica. A gente tá passando, só despedindo, mas a gente está te ouvindo. Para a gente está tudo normal. É só acessar núcleopiratinga.org.br/Quinta Resistentes, que está aqui na tela, para ver o de hoje e os anteriores. Lá do NPC. Isso, obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Wanda. Esperamos vocês aqui na próxima quinta-feira, às 18 horas. Vai ter um programa muito especial, imperdível,
um educador Ok. popular. Ah, um beleza. Eu lavrador, estava mandando um beijo para vocês. Luiz Nós Villanova. escutamos. A gente escutou, a gente Então tá. ouviu. Então eu estava mandando um beijo para vocês. A gente ouviu. Então, pessoal, a gente encerra por aqui e até a próxima semana com Ok. o Então, um Luiz abraço Villanova. enorme, porque eu vou entrar em outra live daqui a pouco. Um beijo. Um beijo, tchau. Até semana que vem, pessoal. pessoal.